E veja bem, eu sou uma pessoa extremamente otimista em relação a tudo, extremamente em tudo. Eu sempre consigo ver o lado positivo das coisas e analisar de uma forma equilibrada a balança em relação a tudo. Mas em relação a essa história, em relação a esse filme, sinto muito, fica muito difícil. E de que eu estou falando? De Um Lugar Silencioso. Que pena. Não consegui ver um ponto de vista positivo para falar. Então, está aqui o meu depoimento para vocês. Então, fique atenta, pois daqui em instantes vai rolar informações sobre esse material. Está curioso? Acompanhe até o final. 1 minuto de silêncio para o universo cinematográfico. É óbvio que eu não vou poder ficar 1 minuto parado aqui devido ao silêncio, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. O universo cinematográfico está passando por uma crise existencial, fazendo muito reboot de filmes já batidos, que não tinha necessidade. Também está rolando uma falta de respeito com as pessoas que assistem e que têm o amor ainda de sair de suas casas para viver uma experiência no cinema. O mundo e o universo dos streamers está tomando conta, já tomou conta desse universo. Então, por que vocês não ousam? O que está acontecendo, que vocês não estão fazendo com que este momento seja significativo e ainda por cima cause aplausos ou que seja comentários? Por favor, eu não sou o rei da palavra ou a rainha da palavra, como vocês quiserem pronunciar, mas se faz necessário fazer uma mudança radical. Não serei eu a pessoa que vai fazer essa mudança, porém o meu ponto de vista vai ser importante para alguns de vocês. Eu não proíbo, de hipótese alguma, de ninguém ir ao cinema. Pelo contrário, é uma experiência maravilhosa. Isso se perpetua por séculos e séculos e séculos no mundo do cinema. Mas, ultimamente, está muito questionável ir ao cinema e assistir. Esse minuto de silêncio eu estou querendo dizer para o filme. E de que filme estou falando? Um Lugar Silencioso, que tem tudo a ver como tudo começou. Todo mundo queria saber o porquê os Estados Unidos, Nova York de forma específica, acho que estava simbolizando com Manhattan, foi atacado pelos os alienígenas e eles estavam estressadinhos devido a ser um local extremamente barulhento, né? Então, eles estavam extremamente irritados. O motivo deles estarem incomodados é porque eles são super sensíveis, eles têm hipersensibilidade devido a eles estarem com esta região, que são os ouvidos, muito expostos, né? E por eles serem animais agressivos, então, automaticamente, eles atacam tudo que ultrapassa certos decibéis. Esse filme tinha tudo para motivar você a entender o significado das duas outras histórias anteriores a essa, né? Que com certeza eu aplaudi em pé. Eu não assisti quando lançou, eu fui assistir mil anos depois, mas valeu super a pena essa experiência, tá? Eu fui ao cinema completamente despretensiosa e eu também não tinha sequer nenhuma intenção de escolher um filme específico, tá? Simplesmente foi a pedidos, a pessoa escolheu por mim e eu fui completamente sem nenhuma perspectiva. Então, se eu fui sem nenhuma expectativa, facilitou muito o meu ponto de vista, então, porque eu não fui esperançosa com comparações. Até então, quando eu fui me dar conta, eu percebi esses personagens têm correlação com esse filme e aí as coisas foram se encaixando. Por incrível que pareça, eu fui completamente no escuro. Não tem um peso, não mostra por detrás porque os militares sabiam que eles eram intolerantes ao som. Simplesmente mostra uma pequena história. Eu consigo entender
a história por detrás de cada personagem. É como se fosse contar a minha história nos Estados Unidos, recorrente a catástrofe que ocorreu, e depois fosse lá e contasse a sua história. E depois fosse contar a história de uma outra pessoa. Eu consegui entender, isso eu consegui entender. Porém, para poder abraçar mais um público, seria mais interessante minuciar informações, detalhes, devido porque os militares sabiam, porque eles sabiam que não, eles tinham essa limitação com a água e assim vice-versa. O que ocorreu para que eles saíssem do local onde estava e caísse aqui e formasse esse alvoroço todo? Ficou faltando isso, o pessoal ficou esperando. Foi uma das sessões a qual foi o mais silencioso que eu já assisti. Quase todos os cinemas que eu participo, que eu presencio, sempre há muito burburinho, conversas e barulhos no fundo, além do pessoal comendo as suas guloseimas. Dessa vez, a sessão ficou num silêncio total. Praticamente um silêncio total. Talvez foi por decepção, talvez foi por, enfim, depressão, porque foi o que causou, porque muitas pessoas entraram lá com uma expectativa incrível. Somente focar em pequenos personagens para poder dar uma pincelada na história foi muito pobre. O que tinha esse filme para enriquecer e validar a história do princípio de tudo, pelo contrário, fez com que você se arrependesse e voltasse a retornar o porquê que não fizeram algo semelhante ao filme, os 2 filmes anteriores. É questionável, a história é questionável, eu consegui entender, mas eu também não consegui aceitar. Sempre quando eu vou ao cinema, eu tenho que me deslocar quilômetros de distância. Muitos quilômetros, eu tenho que ir para uma outra cidade para poder ter essa experiência, tá? Devido à localização aonde eu resido, que não tem essa possibilidade, né? Não tem enfim, não tem cinema que tudo que é lançado aparece ali na hora. Porém, eles pecaram muito no enredo, na dinâmica, aquele cenário aonde eles destroem todos os melhores pontos históricos marcantes ali do local. O cenário ficou bacana, a tecnologia ficou interessante, os 3D, as experiências virtuais foi muito bacana. Levei susto, coisa que é muito difícil, né? Eu levar susto nos filmes, porque as coisas para mim ficam tão previsíveis. Esse eu consegui levar algum susto. Você pega compaixão, amor pelo gato, nada além. Sabemos o porquê da história do caos da moça com câncer terminal. O rapaz, de forma aleatória, que deu uma pincelada, que tinha ataque de crise de pânico devido às questões que estavam acontecendo. Ele não queria estar ali, mas ele não tinha o que fazer e se apegou àquela mulher. O final ainda causa uma irritabilidade, assim, generalizada na sessão. Todo mundo ficou revoltado devido ao que aconteceu no final. Então, se você não quer saber, pula essa parte, ou se não, vá ao cinema, porque tem pessoas que querem viver essa experiência. Então, se você quiser ter essas comparações, vale super a pena você ir e ver e sentir a sua experiência em relação à história. Baseado na minha experiência, foi 0,03 cinema. Não sei o que está acontecendo com vocês. Cada vez mais estamos optando para outros estilos de performance, de séries e essas coisas, porque tá fraco, né? Esses remembers, essas histórias picadas. Tudo bem que era um lugar que tinha que ficar em silêncio, mas podia ocorrer mais detalhes, mais impacto, momentos interessantes. Não mostra como as pessoas conseguiram chegar até o barco, não conta
algum motivo de algum soldado ter sobrevivido, estado ali e ter alguma informação importante. Não conta absolutamente nada. Nada, nada. Então, se não tinha um enredo, uma história para contar por detrás daqueles 3 personagens principais, então contasse a história de uma outra pessoa que tivesse contato com alguém. Existiu um monte de pessoas que estavam ali ao redor. Atores com pesos importantíssimos que praticamente foram mal aproveitados. Enfim, o cinema está pecando muito, não sei porquê, não faço ideia. Vocês não estão criativos, não estão, sabe, conversando com o seu público, vocês estão, sei lá, com medo. Tá péssimo, tá péssimo, tá péssimo. Eu fiquei chateada, eu deveria ter ido pelo Divertidamente, né? Mas se bem que aquele enredo é muito previsível para mim, não significa que a história do Divertidamente não seja divertido. Com certeza é divertido, com certeza atrai um público grande. Sabendo dessa repercussão de tudo, por que vocês não ousam, né? Enfim, me chama para dar dicas. Ou se não, um outro profissional que entenda. Eu não sou especialista, mas eu sou um telespectador, né? Eu ainda tenho o amor e o prazer de me deslocar, ir até onde tem para poder assistir, presenciar. Então, depois de séculos sem subir um vídeo falando sobre filmes aqui para vocês, eu estou aqui de luto falando sobre o meu ponto de vista em relação a isso. Se vocês, através da minha opinião, não quiserem assistir, não assistam. Mas se vocês têm a curiosidade para saber o ponto de vista de vocês, vão lá e assistem, tá? E não vale. No meu ponto de vista, para mim não vale. Fique na memória e no seu coração as histórias do antes desse filme, tá? Não vale a pena, infelizmente. Tá? Esse é só um ponto de vista pessoal, e depois do ponto de vista generalizado que a sessão criou em relação ao final, o pessoal mal acendeu a luz já foi levantando, sabe? Tipo, com aquela sensação de perda de tempo. Foi isso que o pessoal assim, me expressou ao ver a massa, e aquele silêncio todo não tinha nada correlacionado com o filme ser impactante ou te segurar. Tem a ver com tristeza mesmo, tá? Então, se vocês quiserem mais, deixa os seus comentários, deixa o seu like, coloque o seu ponto de vista. Não esqueça aí de clicar no sininho para receber notificação, se você estiver assistindo aqui ou se você estiver assistindo no Instagram. Fica livre para poder escolher a plataforma que vocês quiserem. Sugestão, deixa aqui abaixo. Eu vou adorar. Um beijo e até a próxima.